Olá, pessoal! Essa é a terceira aula do tema de climatologia e, por isso, eu peço que vocês assistam antes as aulas 1 e 2, para assim facilitar o entendimento dessa aula aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fenômenos climáticos. Então, o primeiro fenômeno climático que a gente vai estudar é o El Niño. E para a gente conseguir entender como funciona o El Niño, é importante sabermos antes como que acontece normalmente a circulação atmosférica em anos normais, que não acontece o El Niño, e aí na sequência a gente vê como que é o fenômeno do El Niño. Então vamos lá, numa situação normal, num ano sem El Niño, como que a gente tem a circulação dos ventos ali nessa região do Oceano Pacífico? Então, primeiro, a gente tem que saber que aqui nessa região próxima à costa da América do Sul, a gente vai ter, é claro, o aquecimento normal dessas águas superficiais. Os raios solares incidem ali e vão aquecer essa água. Entretanto, essa água ela não vai permanecer nesse local ali na costa da América do Sul, ali no Chile, Equador. Ela vai acabar se deslocando. Essa água quente, graças à ação solar, ela vai se deslocar daqui até essa região aqui da Ásia e da Oceania. E por que acontece esse deslocamento de água? É graças a um vento que a gente já disse na aula passada, que são os ventos alísios. Então, lembra os ventos alísios que correm em direção aqui à linha do Equador? Então, graças a esses ventos alísios, que é representado nessa seta aqui que vocês estão vendo, a gente tem esse deslocamento dessa água. Então, essa água quente acaba sendo levada junto com esses ventos. E assim acumula água quente aqui na região da Ásia e Oceania. E aí o que acontece aqui nessa região da costa da América do Sul? Como a gente teve esse deslocamento dessa água quente, consequentemente, aquela água mais fria que estava no fundo do oceano e rica em nutrientes, então água fria rica em nutrientes, ela vai ocupar esse espaço em que estava essa água quente. Então a água quente foi embora e essa água fria do fundo oceânico vai ocupar esse espaço. E esse processo aí dessa água fria ocupar esse espaço da água quente, trazendo nutrientes ali para próximo da superfície, é chamado de ressurgência. Então, graças a esse fenômeno da ressurgência, a gente vai ter ali uma água mais fria, rica em matéria orgânica, permitindo uma grande produção pesqueira nessa região ali. Então, beleza. Então, a gente vai ter aqui uma região de água fria e aqui na Ásia Pacífica uma região de água quente. E por essa água ser mais quente, ela vai também aquecer o ar ali presente. Então, a gente vai ter um ar aqui nessa região Ásia, da Ásia Oceania, um ar mais quente. E além de ser mais quente, ele vai ser úmido. Porque esses ventos alísios, essas massas de ar, também vão trazer umidade que estava ali no oceano e deslocam para essa região. Então, vai ser um ar quente e úmido. Então, graças à água quente, a gente vai ter um ar quente e úmido. E o que vai acontecer com esse ar quente e úmido? Ele vai fazer o que o ar quente faz mesmo, que é subir. Ar quente tem a tendência de subir, porque ele é mais leve, então ele começa a subir, e aí, conforme ele vai ganhando altura, ele tem a tendência de perder calor, certo? Maior altitude, menor a temperatura, e aí essa umidade ali presente, ela vai se condensar. Então a gente vai ter essa umidade se transformando em água líquida, fazendo com que chova muito aqui nessa região, da Austrália, Indonésia. Então vai chover muito aqui, numa situação normal. Aí, beleza, choveu. Depois da chuva, esse ar que acabou restando ali, ele vai estar mais seco e mais frio também, porque ganhou altura. E ele vai ter, assim, a tendência de retornar para o seu ponto de origem, lá na América do Sul. Então, esse ar agora mais frio e mais seco, ele tem a tendência de retornar aqui para a região da costa da América do Sul. E aí, o que a gente vai ter aqui na costa da América do Sul? Um local, uma zona de alta pressão, porque como ela recebeu esses ventos têm a tendência de se dissiparem depois. Então, aqui criou uma zona de alta pressão. Enquanto aqui é uma zona de baixa pressão, mais quente, baixa pressão, mais frio, alta pressão. Então, beleza. Então, esses ventos que vieram daqui, eles acabaram descendo, vocês percebem que eles descem, por isso que eles são chamados ali de ar subsidente. Então, reparem, esse vento está descendo, subsidente, ou descendente também. E é exatamente por essa região aqui de alta pressão receber esses ventos subsidentes que a gente não vai ter muito a presença de nuvens, formação de nuvens
e nem também uma grande quantidade de chuvas nessa região, porque é muito difícil formar nuvens. Mas por que é difícil formar nuvens, Bruno, aqui nessa região? É bem simples, porque para você ter essa formação de nuvens, a gente precisa que o ar, né, presente na superfície, ele suba carregando a umidade, certo? Então, o ar sobe com umidade e assim permite a formação das nuvens. Mas aqui, a gente tem dificuldade nessa região do ar subir. Até porque a tendência é ele simplesmente se afastar dessa região aqui de forma superficial mesmo, a partir dos ventos alisos. Então, como o ar não consegue subir, ele apenas é levado embora ali de forma superficial, a gente não tem essa formação de nuvens, porque o ar não sobe, ele simplesmente é expulso só dali. Então, a gente vai ter aqui uma região mais seca. Enquanto aqui na região asiática, é uma região mais úmida, que chove muito. Mas isso numa situação normal, que a gente tem essa circulação de Walker aqui que vocês estão vendo. São essa circulação dos ventos. Mas, quando a gente tem o El Niño, essa circulação ela vai ser modificada. O que a gente vai ter de diferente? Bem, o El Niño, o que ele faz? Ele é esse aquecimento anormal ali da região da costa do Pacífico na América do Sul. E por que acontece esse aquecimento? É bem simples. Em anos de El Niño, a gente vê o enfraquecimento dos ventos alísios e, consequentemente, esse fenômeno que eu expliquei para vocês, do deslocamento dessa água quente aqui da América do Sul, ele vai acontecer em menor intensidade. Então, a gente vai ter uma água aqui na América do Sul muito mais quente, porque essa água superficial ali, quente, ela vai se manter ali na América do Sul. Então, aquela água fria do fundo do oceano, ela vai se manter lá. Então, não vai acontecer ressurgência, ou vai acontecer muito pouco. E aí, exatamente por a gente ter essa região de água mais quente aqui, consequentemente, a gente vai ter um ar mais quente ali nessa região, que antes não era, e assim a gente vai ter ali uma zona de baixa pressão, no qual com ar mais quente, zona de baixa pressão, e assim a gente vai modificar completamente a circulação atmosférica. Então, repare que antes, o que era uma circulação única aqui, em uma zona de baixa pressão e outra de alta pressão, agora a gente modificou, a gente tem essa zona de baixa pressão deslocada, gerando duas células em direções opostas. Reparem, a gente tem uma célula aqui, criada aqui, e outra célula criada aqui. E por que isso vai interferir, né, no clima desses locais? Porque reparem que agora as porções em que vão estar recebendo esses ventos subsidentes, então esses ventos de cima para baixo, elas se modificaram. Reparem que agora aqui, essa região próxima do Nordeste, ela vai estar recebendo ventos subsidentes. Quando a gente recebe esses ventos de cima para baixo, a gente tem dificuldade em formar nuvens nessa região, porque o ar não consegue subir. Isso também vai acontecer aqui, nessa região da Ásia, ali, principalmente na Indonésia. Então, nessas duas regiões, a gente vai ter a grande presença de seca, muita estiagem, falta d'água. Aqui nesse esquema ele mostra exatamente o que eu falei para vocês. Então, reparem, esses ventos subsidentes aqui no Nordeste e na Ásia, Oceania, fazendo com que, graças ao El Niño, a gente vai ter seca, tanto nessa região ali do Nordeste, quanto na Ásia, Oceania. Ao mesmo tempo, é claro, a gente vai ter esse grande volume de chuvas aqui nessa região ali do Pacífico. Então, aqui, só mostrando para vocês como que é o fenômeno da ressurgência lá. A gente vê, em situação normal, né, quando não tem o El Niño, os ventos alisos levam embora essa água superficial quente e vem essa água rica em nutrientes aqui, fria e rica em nutrientes, ocupando esse espaço. Ali só a explicação do que eu já disse a vocês, da situação normal, sem o El Niño. E aqui a explicação do El Niño, que eu já disse para vocês também. E, adicionando algumas outras informações, a gente sabe que o El Niño ele costuma acontecer numa periodicidade de 2 a 7 anos, mas a gente não consegue prever quando ele vai acontecer exatamente, só temos essa noção. Ele acontece pela diminuição dos ventos alisos, né? Então, as consequências que a gente tem aqui no Brasil além da seca do norte e nordeste, que eu disse para vocês, né? Que estamos recebendo esses ventos subsidentes, ele vai provocar também no Brasil uma modificação ali dos fluxos das massas de ar, né? Que ele modificou toda a circulação dos ventos. Então, as massas de ar presentes aí no globo também vão se modificar. E, consequentemente, a gente vai ter um excesso de chuvas na região sul. Então, lá vai chover muito, chuvas torrenciais. E também a gente vai ver essa questão da seca ali na região asiática. Então, esse esquema ele mostra bem para vocês. Toda essa região aqui seca, aqui também seco,
no Nordeste, enquanto aqui mais ao sul do Brasil, mais chuvoso. Já a Laninha é o fenômeno oposto ao El Ninho. O El Ninho, ele recebeu esse nome graças ao menino Jesus, porque ele foi descoberto lá na região do Peru, e como acontece próximo ao período de Natal, principalmente, acabou se dando essa homenagem ao fenômeno. Já o nome Laninha tem esse nome porque ele é exatamente o oposto. Então, temos o El Ninho, o oposto, o Laninha. E o que provoca o Laninha? É exatamente o contrário do El Ninho. Então, se o El Ninho acontece pelo aquecimento acima da média da água ali da costa do Pacífico Sul, a gente tem no Laninha o resfriamento acima do normal ali nessas águas oceânicas do Pacífico Sul. Ele também acontece, a Laninha, uma periodicidade ali de 2 a 7 anos, e a causa é o oposto. Se o El Ninho, a causa era o enfraquecimento dos ventos alisos, na Laninha, a causa é o aumento dessa velocidade dos ventos alisos. Então, os ventos alisos vão ser intensificados, fazendo com que se aumente o fenômeno da ressurgência. A gente vai ter mais água fria recebendo ali nessa região do Laninha. Então, a gente vai ter um resfriamento maior ali na costa do Pacífico Sul. E, consequentemente, as alterações climáticas vão ser opostas também ao El Ninho. Então, se no El Ninho a gente tinha seca ali nessa região da Ásia e do Nordeste, Norte e Nordeste, a gente vai ter agora o quê? Chuvas, muitas chuvas ali no Norte e Nordeste e também na região asiática. Enquanto aqui na região Sul, que antes era chuvoso, no El Ninho, aqui ele vai dar uma estiagem, vai ter uma seca na região Sul e também pode gerar ali um frio na região Sudeste do Brasil. Então, agora vamos ver o segundo fenômeno climático de hoje, que é o efeito estufa. Para a gente conseguir entender o efeito estufa, a gente precisa analisar a incidência de raios solares na Terra. Então, o que pode acontecer graças a essa chegada de raios solares aqui na Terra? Quais são os possíveis caminhos que esses raios vão percorrer? Então, vamos ver aqui. Os raios solares chegando aqui em direção à Terra, eles podem simplesmente chegar aqui na atmosfera e serem refletidos de volta para o espaço sideral. Então, é um bate e volta, refletido pelas nuvens, por gases, e assim, simplesmente retornaram ao espaço. Um outro caminho é esse raio ser absorvido pela superfície terrestre. Então, ele consegue ultrapassar toda essa atmosfera e a crosta terrestre absorve esses raios solares. E aí, depois de absorvido, ele vai ter outros 2 caminhos possíveis. Esses raios, eles vão ser transformados em radiação infravermelha, então, absorveu, transformou em calor, radiação infravermelha. Aí, essa radiação infravermelha, ela pode ser simplesmente liberada, então, ultrapassar a atmosfera e ir embora também, para o espaço sideral, ou então, caso haja atuação de gases do efeito estufa, esses gases vão conseguir contribuir para a retenção desse calor, dessa radiação infravermelha, por mais tempo na Terra, então aquecendo o planeta Terra, que é exatamente o que o gás carbônico faz, por exemplo. Então, essa radiação infravermelha, ela acaba sendo retida aqui por mais tempo, então muitas vezes, graças a esse gás carbônico, essa radiação acaba retornando, refletida novamente em direção à crosta terrestre, e, consequentemente, a gente tem esse aquecimento da Terra por mais tempo. Então, os gases causadores do efeito estufa são, além do gás carbônico, que eu já disse, a gente tem o óxido nitroso, temos o metano, que é muito produzido na agropecuária, principalmente no gado. Temos os CFCs, que eram muito usados em desodorantes, em sprays há um certo tempo. Hoje já tem uma grande diminuição. E é importante ressaltarmos que o efeito estufa, que é tudo isso que eu expliquei para vocês agora, ele ocorre de forma natural no planeta Terra. E ele é essencial para a manutenção da temperatura média do planeta Terra, que está ali em torno de 14,5 graus. Sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria, porque os raios solares bateriam, aí, beleza, geraria calor, mas esse calor seria completamente perdido para o espaço. Então, a gente não conseguiria ter esse aquecimento da superfície. É graças a esses gases, principalmente o gás carbônico, que a gente consegue segurar por mais tempo esse calor e aquecer ali o planeta Terra. E esse fenômeno do efeito estufa é muito parecido com o que acontece numa estufa mesmo de plantas, ou também no seu carro, por exemplo. Porque o carro, como que acontece no carro isso? Os raios solares entram dentro do carro
Aí, ele é absorvido ali pelos componentes do seu carro, e esses raios eles se transformam em raios infravermelhos, então calor, e esse calor ele não consegue sair do carro. Essa é a questão. Então, os vidros do carro acabam servindo ali como retenção desse calor. E aí vai acumulando calor ali no carro, e por isso que ele vai esquentando muito quando fica no sol. Na Terra acontece algo parecido. A diferença é que a gente não tem um vidro na Terra, né? A gente tem esses gases que auxiliam nessa retenção ali do calor. Então, como eu disse para vocês, o efeito estufa, ele acontece de forma natural. Então, independente da ação humana, a gente vai ter efeito estufa. Ele é importante porque ele garante essa temperatura média da Terra. Mas as mudanças climáticas ou o aquecimento global, esse não. Esse ele é causado por ação humana. Então, a intensificação do efeito estufa, graças à ação humana, provoca esse aquecimento global ou mudança climática. Normalmente a gente prefere hoje em dia usar o termo mudança climática, porque não é apenas aquecimento que acontece no planeta Terra, não é a única consequência, tá? Mas ainda é um termo muito utilizado, né? O aquecimento global, que vai provocar exatamente esse aumento da temperatura média do planeta Terra. Importante ressaltar isso, da temperatura média. Então, a gente vai ter locais ainda que vão fazer frio, normal, mas na média a gente vai ter esse aumento da temperatura. Tanto que a gente já, graças à ação humana, a gente já viu um aumento de cerca de 1 grau Celsius na temperatura média da Terra. Você pode pensar, pouco, né? 1 grau Celsius, mas já é suficiente para a gente já sentir as primeiras consequências das mudanças climáticas. A gente já vê alterações ali na circulação atmosférica. Então, os ventos eles vão ser alterados, a gente muda ali as regiões de alta e de baixa pressão e altera o fluxo dos ventos. Então, a gente vai ter a maior presença de ciclones, por exemplo, então furacões. A gente vai ver mais furacões aqui na região do hemisfério sul, que antes não acontecia tanto. A gente vai ver também, claro, o próprio aumento da temperatura. A gente vai ver extremos climáticos, no sentido de regiões que antes recebiam uma certa quantidade de água da chuva, podem acabar sofrendo com grandes secas. Ou o contrário, pode acontecer também. Regiões ali, outras regiões recebendo muita água. Porque eu mudei os ventos. Os ventos, eles trazem umidade para as regiões. Se eu mudei os ventos, eu vou acabar provocando essas variações climáticas muito grandes. E que vão afetar as pessoas também, né? Enchentes, pode fazer, matam as pessoas, ciclones também. Então, é um problema muito grande. E por que que o humano é que está provocando as mudanças climáticas, e não a natureza, propriamente dita? Porque a gente está vendo um grande aumento na quantidade de gás carbônico, de metano, de óxido nitroso na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Então, eles estavam lá presos no subsolo, e agora esse gás carbônico, que antes estava preso, está sendo liberado na atmosfera. Ou as queimadas, por exemplo, a gente está queimando a árvore, que as árvores, elas acumulam ali carbono, e esse carbono é liberado a partir da sua queima. Então, essa grande quantidade de gás carbônico vai ajudar a reter mais calor vindo do Sol ali, provocando um aquecimento global. Que tem outras consequências também, né? A elevação dos níveis dos mares, graças ao derretimento das geleiras. São inúmeras consequências, na verdade. E bem, a gente sabe que muitas vezes é tratado como sendo um assunto polêmico, essa questão do aquecimento global, porque existe muito negacionismo. Muitas pessoas dizem que o aquecimento global ou não existe, ou não é provocado por humanos. Simplesmente seria algo natural. E há um exemplo aqui de alguns políticos que defendem essa bandeira negacionista, né? Como a família do atual presidente do Brasil ali, nessa postagem irônica, né? Dizendo que o aquecimento global proporcionando o dia mais frio do ano no Rio de Janeiro. Mas é o que eu disse para vocês, gente. O aquecimento global, ou mudança climática, ele não vai simplesmente acabar com o frio, não vai deixar de existir frio. Ele vai aumentar a temperatura média global. Esse que é o X da questão. A gente vai ter ainda locais frios, locais quentes, isso é normal. Mas na média, a gente está vendo um aumento. E não sei o que eu estou dizendo, é simplesmente os dados científicos, que já é um consenso científico, de que os humanos estão, sim, provocando mudanças no clima. Aí a gente vê aqui um outro exemplo de uma postagem do Donald Trump, que ele disse ali que o aquecimento global foi criado pelos chineses para poder prejudicar a manufatura dos Estados Unidos. Também não faz sentido, é a comunidade científica internacional que já reconhece que o ser humano está, sim, provocando essas mudanças climáticas. Apenas fatores naturais, como, sei lá, algumas pessoas dizem vulcões e outros fenômenos, não explicaria esse aumento acima do normal na série histórica, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Ó. Então, reparem a série histórica de aumento da temperatura. A gente vê que os últimos anos estão ali na média com cerca de 1 grau Celsius a mais do que o normal.
E a tendência é piorar, tá? Tanto que já se acredita que acima de 2 graus Celsius a gente vai ter consequências catastróficas a nível mundial, com a perda de biodiversidade, grande presença de extremos climáticos, ciclones, furacões, são grandes problemas e que tendem a afetar os países mais pobres, principalmente. Então, a tendência é os mais pobres serem os que mais vão sofrer com as mudanças climáticas. Inclusive o Brasil também. O Brasil vai sofrer muito com isso, com esses problemas aí do clima. E aqui um outro exemplo para mostrar que a gente está vendo esse aumento da temperatura média. A gente vê ali que os níveis das geleiras ali do Ártico estão diminuindo já, na média, nos últimos anos, em relação a décadas anteriores. Agora, outro fenômeno atmosférico, e esse, diferente do aquecimento global, ele acontece de forma natural. Então, independente da ação do homem, a gente vê esse fenômeno da inversão térmica. Então, vamos diferenciar as duas situações. Uma situação normal, sem inversão térmica, e uma situação com inversão térmica. Então, vamos lá, ó. Primeiro caso, com inversão térmica. Como que é a atmosfera nessa situação? A gente vê simplesmente que os raios solares incidem sobre a superfície terrestre, aquecem esse ar presente ali, né? Liberação de calor, e esse ar mais quente tende a subir, porque ele está mais leve. Então, o ar mais quente sobe, o ar mais frio lá de cima desce. E a gente fica nessa circulação. Conforme vai esquentando ali, à medida que se esquenta, esse ar mais superficial, ele vai subindo e o ar mais frio de cima vai descendo, fazendo esse ciclo convectivo. Beleza, isso aqui acontece tanto a nível global, como a gente já viu essas circulações atmosféricas, quanto a nível ali local, em uma cidade, no seu bairro, acontece em qualquer local. Agora, o que isso muda quando a gente tem a inversão térmica? Ela acontece normalmente ali em períodos mais frios, então no inverno, e principalmente nas primeiras horas do dia, antes do sol nascer, porque a gente vai ter a superfície terrestre mais fria. Como a superfície terrestre está mais fria, o que a gente vai ter como consequência? Simplesmente esse ar presente ali na superfície, ele não vai conseguir subir. Mas por quê? Porque esse ar está muito frio. Então, o ar de cima, de altitudes maiores, ele vai estar mais quente. Enquanto esse ar superficial, ele vai estar muito frio. Então, o ar frio não consegue subir, ele é pesado, ele não sobe. Então, a gente vai ter ar quente em cima e ar frio embaixo. E aí a gente não vai ter mais essa circulação dos ventos na atmosfera. E sem essa circulação, o que a gente vai ver isso como problemática para nós humanos, por exemplo? Um acúmulo de poluentes no ar. Então, reparem aqui, ó, nessa grande metrópole aqui, esse acúmulo de poluentes ali no ar, liberado pelas indústrias, os carros, e que ficam ali acumulados graças a essa inversão térmica. Porque se a gente tivesse circulação atmosférica, esses poluentes eles seriam espalhados, né? Porque o ar quente sobe, espalha esse poluente e beleza. Mas agora, com a inversão térmica, esse poluente fica ali acumulado e isso pode provocar grandes problemas de saúde nas pessoas, né? Bronquite, por exemplo, outras doenças pulmonares, pelo excesso de poluentes. Então, como eu disse, normalmente acontece em períodos mais frios, é um fenômeno natural e ele também é temporário. Por que é temporário? Porque mesmo no período ali de inverno, né, eventualmente, quando o sol começar a incidir, vai acabar esquentando um pouco ali a superfície terrestre, vai liberar calor, e aquele ar ali presente vai se aquecer. Com esse ar aquecendo, novamente a gente vai retornar à circulação atmosférica, que o ar esquenta, sobe, o ar frio lá de cima desce, e retorna à circulação normal, como tinha antes da inversão térmica. Outro fenômeno agora, importante diferenciar, que ilha de calor, diferentemente da inversão térmica, a ilha de calor é provocada apenas e exclusivamente por ação humana. Então, ela só existe graças à ação humana. E o que é essa ilha de calor? É essa variação da temperatura que a gente percebe ali, da média da temperatura, entre uma área mais urbanizada e áreas ali rurais ou florestadas que têm uma presença de árvores maior. Então, reparem aqui, ó, a gente vê aqui nesse mapa da cidade de São Paulo, que as regiões mais urbanizadas, elas também são ali, na média, as regiões mais quentes. Então, reparem, regiões mais quentes são também mais urbanizadas. E as regiões ali mais florestadas, mais rurais, apresentam as menores temperaturas. E isso acontece por que acontece isso da área urbana ser mais quente? Principalmente ali pela grande presença de concreto, de asfalto, esses materiais eles absorvem muito calor, então o sol incide ali,
ele absorve muito calor. A maior presença de gases poluentes, então gás carbônico liberado ali pelas indústrias, pelos carros, ou mesmo até pelo calor liberado ali pelos veículos, pelas indústrias. Então, já se libera naturalmente calor ali nesse ambiente urbano, tornando essa região mais quente. Quanto áreas rurais ali por terem mais árvores, essas árvores vão contribuir para a gente ter uma temperatura menor nessa região. Porque as árvores, elas conseguem absorver gás carbônico, além disso, elas conseguem realizar essa evapotranspiração, então a gente vai ter essa umidade sendo liberada a partir das árvores, além delas refletirem mais o calor, os raios solares vindo do Sol. Então elas refletem de volta para a atmosfera com mais facilidade do que o asfalto e o concreto, por exemplo. Então a gente vai ter uma temperatura menor. Então, como eu disse para vocês, elas são exclusivamente humanas. E existe uma consequência muito problemática das ilhas de calor, que elas alteram ali a circulação dos ventos. E por quê? Porque como a gente vai ter uma região ali mais quente, a gente vai ver literalmente uma ilha ali de temperatura elevada na região urbana, por isso o nome, né, ilha de calor, a gente vai ver um deslocamento de ventos. Porque essa região aqui vai estar mais quente, então a gente cria aqui uma zona de baixa pressão, enquanto as áreas periféricas vão ser áreas de alta pressão. Então, a tendência dos ventos é se deslocar dessas áreas periféricas, com mais árvores, em direção a essas áreas mais quentes. A gente vai ter uma convergência ali dos ventos para essa região. E, consequentemente, esses ventos eles vão trazer também umidade que estava ali nessas regiões periféricas em direção a essa região. Por isso que isso acaba contribuindo para enchentes, por exemplo. A gente vai ter uma tendência de ter mais enchentes, porque essa região está recebendo muita umidade. A umidade vai provocar mais chuvas ali no ambiente urbano. Mas, ao mesmo tempo, isso pode provocar falta d'água também. Porque, normalmente, os sistemas ali, os mananciais, eles costumam ficar em áreas mais afastadas da cidade. Então, o que vai acabar acontecendo? Essas regiões que deveriam receber mais água ali, regiões periféricas, elas vão receber menos água, porque a umidade foi embora, e assim vai chover menos, no sistema Cantareira, por exemplo, lá em São Paulo. E aí, como vai chover menos nessa região, a gente pode ter falta d'água. Enquanto lá no centro urbano, que não precisaria ter tanta água, vai ter em excesso, com chuvas torrenciais. E outra consequência é que esses ventos, além dessa umidade, eles vão trazer poluentes também de cidades vizinhas ali para o centro urbano, acumulando mais poluentes ainda do que já existia na região. E provocando problemas de saúde nas pessoas, claro, principalmente respiratórios. E, por fim, o último fenômeno que a gente vai ver é a chuva ácida. E o que é essa chuva ácida? É exatamente esse aumento da acidez das chuvas, da água das chuvas, e que é provocada principalmente por ação humana. É claro, é importante saber que a chuva, naturalmente, ela é levemente ácida. A gente tem ali a formação de ácido carbônico a partir da mistura do gás carbônico, mas, graças à ação humana, liberando poluentes na atmosfera, a gente vê uma grande intensificação da acidez das chuvas. Então, o que acontece? A gente libera ali alguns poluentes que têm alguns componentes, como óxidos de enxofre, que a gente vê muito ali em derivados de petróleo, de carvão mineral, ou também óxidos de nitrogênio. E esses dois compostos, liberados em fábricas, veículos, eles vão para a atmosfera e vão reagir com a água, então a água e esses óxidos, e vão gerar ácidos. Então, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico. E esses ácidos, eles vão estar ali misturados com a água, e aí quando choveu, eles vão ser liberados onde? Em lagos. Então, eles vão acabar contaminando lagos, que vai gerar a morte de peixes e de vários outros animais. Vão acabar afetando o solo, deixando o solo mais ácido, o que vai afetar também a vegetação. Muitas árvores podem acabar morrendo, porque não estão acostumadas aí com esse excesso de acidez. E assim a gente vai ver todo esse sistema ali, biológico sendo afetado, inclusive nós humanos, né? Porque vai afetar também a agricultura, vai afetar a qualidade da água, vai afetar basicamente todo mundo, graças a esses poluentes. A gente vê aqui uma outra consequência da chuva ácida, a destruição de monumentos também. Então, esse ácido ele vai acabar corroendo ali esses minerais presentes ali nas estátuas, provocando essa diferença aqui que você está vendo, né? Toda essa corrosão. Agora, eu vou resolver com vocês uma questão de vestibular. Essa aqui eu vou deixar para vocês resolverem, a questão 1, e eu vou resolver agora a questão 2. Então, aqui a gente tem um texto em que ela diz basicamente ali sobre as questões climáticas do aquecimento global,
e sob derretimento ali de geleiras. E aí vamos aqui para o final já direto. Tal estratégia se baseia-se na hipótese de que o aumento das áreas de florestas promoverá maior alguma coisa. Então, em resumo, o que ele quer dizer é o quê? Que o plantio ali de árvores pode ajudar a mitigar, a diminuir o problema do aquecimento global. E por que isso acontece? É basicamente isso que a gente tem que responder. Então, vamos ver as questões. Alternativa A: liberação de gás oxigênio com aumento da camada de ozônio e redução da radiação ultravioleta. Bem, as árvores, elas realmente liberam gás oxigênio, né, se a gente for ver, mas ela consome também a maior parte desse oxigênio, tá? Então, não é isso que vai ajudar a diminuir o aquecimento global, o efeito estufa, tá? Então, além disso, não vai aumentar a camada de ozônio também. Então, essa alternativa está incorreta. B: retenção do carbono na matéria orgânica das árvores, com diminuição do gás carbônico atmosférico responsável pelo efeito estufa. Exatamente, essa alternativa está correta, porque é isso que as árvores fazem. Elas pegam esse gás carbônico da atmosfera e vão utilizar ali para processos biológicos. E, consequentemente, a gente vai ter menos gás carbônico na atmosfera, diminuindo o efeito estufa, porque o gás carbônico é um dos principais contribuidores para o efeito estufa. Vamos ver o que está errado nas outras, então. C: disponibilidade de combustíveis renováveis e, consequentemente, menor queima de combustíveis fósseis, que liberam CFC. Bem, essa aqui ela está incorreta, porque, querendo ou não, por mais que se a gente realmente utilizar combustíveis de origem vegetal, a gente vai diminuir a queima de combustíveis fósseis, mas não é exatamente essa a razão da gente plantar árvores para combater o efeito estufa, e sim para poder diminuir a quantidade de gás carbônico direto ali na atmosfera, como diz a letra B. Letra D: absorção de CFC. Está errado, porque não tem absorção de CFC, e sim de gás carbônico ali pelas árvores, então está incorreto. E a letra E: sombreamento do solo com resfriamento da superfície terrestre. É claro, as árvores vão sombrear o solo, diminuindo a temperatura ali, mas não é simplesmente isso que vai resolver o aquecimento global se a gente tiver uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Até porque se a gente simplesmente criar uma sombra artificial ali em várias regiões do planeta, não é isso que vai resolver o aquecimento. A gente ainda vai ter um grande aquecimento, mesmo se a gente sombrear várias regiões. Agora eu vou resolver essa outra questão sobre chuva ácida. Então aí vamos direto aqui nas alternativas. Eles nos dizem que, considerando as informações, é correto afirmar que no Brasil o fenômeno das chuvas ácidas é: alternativa A, inexistente. Já poderia parar aí. A gente sabe que acontece sim no Brasil chuva ácida. A gente tem grandes metrópoles que liberam muitos gases nocivos ali, como óxidos de enxofre, de nitrogênio, vindo do petróleo, de carvão. Então, já está errado por aí. E, além disso, a energia hidráulica, ela não é limpa, tá, gente? A gente vai conversar isso mais na aula de energia, mas a energia hidráulica também não é considerada limpa. Então, está errada. B: o fenômeno das chuvas ácidas é irrelevante. Também está incorreto. Ela é extremamente relevante aqui. Porque a frota é movida a álcool. Não, uma boa parte é realmente movida a álcool, mas a gente ainda tem um grande uso da gasolina. E, além disso, a gente tem as indústrias também utilizando vários poluentes. Não é apenas os carros também. Então, está incorreta. C: intenso em algumas áreas, principalmente nos polos siderúrgicos, devido à utilização maciça de carvão mineral. Correto. A gente vê exatamente isso. Não só os polos siderúrgicos ali, mas os carros, no geral, eles também utilizam muito, acabam liberando muitos poluentes na atmosfera. Então, a C está correta. Vamos ver a letra D. Ela diz inexistente, pois o carvão mineral utilizado na geração de energia é pouco poluente. Não, o carvão mineral ele é muito poluente. Então, está incorreto. E a letra E: intenso nos grandes centros urbanos devido ao aumento expressivo da frota de carros biocombustíveis. Não, isso aí está incorreto, né? Realmente é intenso a chuva ácida, mas não é devido ao aumento de biocombustíveis, né? Na verdade, até o uso de biocombustíveis diminuiria esse problema da chuva ácida, né? Que a liberação, principalmente de combustíveis fósseis, vão ter muitos desses óxidos aí, que são maléficos e provocam a chuva ácida. Por fim, a questão 4 eu vou deixar de sugestão para vocês tentarem resolver. E a aula de hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá no Facebook ou via WhatsApp, e eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza? Muito obrigado.